Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Possamos, nesse domingo de hoje, escutarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, é muito oportuno esse evangelho. Eu creio que nós já escutamos diversas vezes, talvez muitos de nós sabemos até decoradas as palavras do próprio Cristo. Mas sempre esse evangelho traz para nós uma mensagem nova. É importante nós percebermos a primeira pergunta, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam à voz do povo, né? A resposta do povo. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro que é Jeremias, algum dos profetas. Então, a partir dessa resposta, nós percebemos o seguinte: na cabeça do povo, Jesus Cristo ainda não era o Messias, mas era um profeta. Um profeta como João Batista, um profeta como qualquer um desses que foram citados. Porque o povo ainda caminhava com a cabeça do Antigo Testamento. Ou seja, o pessoal não visualizava ainda a vinda do Salvador. E o povo respondia aquilo que achava. E é interessante que a beleza também dessa leitura, que o povo só vai perceber que Jesus Cristo era uma pessoa diferente. Jesus Cristo não era somente um profeta, mas era o próprio Filho de Deus. Depois que Jesus passa pela sua paixão, depois que Jesus Cristo é crucificado, ressuscita, depois disso o povo percebe que Jesus Cristo não era somente um profeta. Então Jesus Cristo, depois de saber a resposta do povo, pergunta aos discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus queria ver até onde a sua palavra estava alcançando o coração de cada um dos seus discípulos. Então, Pedro, como sempre, colocou-se à frente dos demais e disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo percebeu na voz daquele homem, primeiro ponto, que aquele homem não respondia da boca para fora. Ou seja, era uma resposta consciente, uma resposta a partir de uma experiência de vida, de fé, de testemunho, de escuta, de uma profunda e íntima catequese. Primeira parte. Segunda parte, Jesus Cristo concede a Pedro a graça de ser pedra. Ou seja, a igreja seria construída com Pedro. Pedro seria o sucessor de Jesus Cristo na condução, na liderança, na sua atividade. Então, Jesus Cristo dá a Pedro essa autoridade. Porque provavelmente também, um fato importante que às vezes a gente não pensa, talvez Pedro, dos discípulos, fosse aquele que tivesse mais amadurecido espiritualmente. Não estou dizendo que Pedro estava pronto. Não, longe disso. Pedro, ele decepciona diversas vezes Jesus Cristo depois dessa leitura. Porém, é muito interessante que apesar da humanidade, da fragilidade, Jesus Cristo confia a Pedro uma missão muito importante. E aí nós escutamos a instituição da igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, é muito bonito esse versículo, porque além de Jesus Cristo ressaltar toda a autoridade da igreja sobre a humanidade, sobre os discípulos de Jesus Cristo, nós percebemos também que, realmente,
As portas do inferno nunca prevaleceram sobre nós e nunca prevalecerão. Quantas instituições existiram no decorrer de pouco mais de 2000 anos? E talvez a igreja, eu tenho quase certeza que a igreja foi a única instituição que sobreviveu a tanta coisa e a tanto tempo. E a igreja, com a graça de Deus, vai permanecer viva, de pé e ativa até a segunda vinda do Senhor. Então, que possamos olhar a nossa fé, permanecer firmes, ativos, e a igreja não é somente a igreja templo, é somente as suas autoridades, mas é também todo o povo de Deus. Cada um de nós, a partir do nosso batismo, somos considerados igreja, católicos, cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Por isso, nós podemos e devemos ter total consciência que nós fazemos parte desse grande edifício espiritual, que nós fazemos parte da grande família, igreja, povo de Deus. Então vamos preparar para a bênção de Deus, que Deus nos conceda a graça de termos um bom domingo, uma excelente semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.